Você provavelmente nunca imaginou que uma decisão do Supremo Tribunal Federal poderia impactar diretamente o futuro dos partidos políticos no Brasil. Mas é exatamente isso que acaba de acontecer. O STF, de forma unânime, bateu o martelo e definiu uma nova regra que promete mudar o jogo político no país. Goiás News. Notícias sem mais delongas. Vamos para a notícia. A partir de agora, os diretórios partidários provisórios só podem existir por no máximo 4 anos, sem qualquer possibilidade de prorrogação. Isso mesmo. Acabou aquele velho jeitinho brasileiro de empurrar as coisas com a barriga dentro da política. E sabe qual é o detalhe que está deixando muito político de cabelo em pé? Se esse prazo for descumprido, o partido simplesmente perde o direito de receber dinheiro dos fundos partidário e eleitoral. E não adianta correr atrás depois, viu? O STF foi claro, não tem pagamento retroativo. Se não regularizar a situação, o caixa do partido fica seco, zerado. Agora, para você entender direitinho o peso dessa decisão, é importante saber que os diretórios provisórios sempre foram uma espécie de gambiarra política. Eles surgiam como uma solução temporária, mas na prática, ficavam ali, funcionando por anos e anos, sem qualquer tipo de eleição interna ou controle democrático. Isso permitia que caciques partidários centralizassem o poder, escolhessem candidatos, controlassem verbas e tomassem decisões importantes sem precisar ouvir ninguém. E agora, com essa decisão, o recado do STF foi direto e reto. Ou os partidos se organizam, fazem eleições internas e formalizam seus diretórios, ou simplesmente vão ficar sem dinheiro. E olha, estamos falando de milhões de reais que vêm do nosso dinheiro, dos impostos, que são distribuídos todos os anos para manter o funcionamento dos partidos no Brasil. Para você ter uma ideia, essa decisão surgiu dentro da ação direta de inconstitucionalidade de número 5.875, que foi proposta lá atrás pelo Conselho Federal da OAB. Eles questionaram exatamente esse modelo dos diretórios provisórios, que na prática driblavam a democracia interna dos partidos. E o STF entendeu que isso não fazia mais sentido. Afinal, como é que uma estrutura provisória pode durar décadas sem que ninguém preste contas? Isso vai completamente contra os princípios da democracia e da transparência. E tem mais. O Supremo deixou bem claro que essa regra vale para todos, sem exceção. Partido grande, partido pequeno, legenda tradicional ou recém-criada, todos vão precisar se adequar. E se você acha que o problema é só não receber dinheiro enquanto estiver irregular, se prepara, porque as consequências podem ser ainda mais sérias. Sem os repasses dos fundos partidário e eleitoral, os partidos podem enfrentar dificuldades enormes para manter suas atividades, pagar funcionários, alugar sedes, organizar eventos e até lançar candidatos. Isso pode gerar uma verdadeira dança das cadeiras na política brasileira. Afinal, partidos menores, que já sofrem com menos recursos, podem acabar sumindo do mapa, enquanto as grandes legendas terão que correr contra o tempo para se adaptar e não perder dinheiro. E olha, tem muito dirigente político que já está perdendo o sono por causa dessa decisão, viu? E você aí que acompanha de perto tudo que rola nos bastidores da política, já parou para pensar no quanto essa decisão pode impactar as próximas eleições? Sem dinheiro, muitos partidos podem não conseguir lançar candidatos competitivos. Isso pode mudar completamente o cenário político do país. Além disso, a decisão do STF abre um precedente importantíssimo para reforçar a necessidade de mais democracia interna nos partidos. Afinal, não faz sentido um partido se apresentar como defensor da democracia, se internamente funciona na base da imposição, sem ouvir seus filiados, sem eleições e sem transparência. É um recado claro: quem quiser continuar existindo no jogo político vai precisar jogar limpo, seguir regras e, acima de tudo, respeitar os processos democráticos. E claro, como toda grande decisão, essa também gera polêmicas. Tem quem aplauda de pé, dizendo que finalmente o STF colocou ordem na casa e fortaleceu a democracia. Mas também tem quem critique, afirmando que isso pode enfraquecer partidos menores, dificultar a criação de novas legendas e até concentrar ainda mais poder nas mãos dos partidos que já são grandes e estruturados. Seja como for, uma coisa é certa: a política brasileira nunca mais será a mesma depois dessa decisão. E você, já tinha ouvido falar dessa mudança?
Acha que isso vai melhorar o nosso sistema político ou vai gerar ainda mais confusão? Deixa sua opinião aí nos comentários, porque esse debate está só começando. Agora, para você que está acompanhando esse vídeo até aqui, segura essa informação, porque ela é simplesmente crucial para entender o tamanho do impacto dessa decisão. Sabe que aquele dinheiro que você escuta falar todo ano, que movimenta campanhas milionárias, com carros de som, santinhos, comícios, material de divulgação e até aquele marketing pesado na TV e nas redes sociais? Pois é, boa parte disso vem diretamente dos chamados fundo partidário e fundo eleitoral. E se um partido não estiver devidamente regularizado, ou seja, se ele mantiver aquele diretório provisório fora do prazo máximo de 4 anos, ele simplesmente fica automaticamente impedido de acessar esse dinheiro. E não tem conversa, não tem jeitinho, não tem recurso que mude isso. E o pior, mesmo que o partido regularize depois, não recebe 1 centavo do que perdeu durante o período de irregularidade. Perdeu, tá perdido. E olha, isso não é brincadeira não. Só para você ter uma noção do tamanho desse rombo, no ano de 2022, por exemplo, o fundo eleitoral distribuiu mais de 4,9 bilhões de reais entre os partidos. E o fundo partidário, que é distribuído todos os anos, garantiu mais de 1 bilhão de reais só em 2023. Agora imagina um partido ficar de fora disso porque manteve um diretório provisório por mais tempo do que deveria. Isso é simplesmente a sentença de morte financeira para muita legenda. Principalmente aquelas que já vivem no sufoco, dependendo quase que exclusivamente desses recursos públicos para sobreviver. E não estamos falando só de campanhas, não. Estamos falando de pagar contas, luz, água, aluguel, salários, estrutura jurídica, contabilidade e até aquele cafezinho na sede do partido. E mais, essa decisão também escancara um problema estrutural que muita gente sequer sabia que existia. Você sabia que, atualmente, a maioria dos partidos no Brasil funciona através de diretórios provisórios? Isso mesmo. São estruturas que, na prática, foram criadas para ser temporárias, mas que, na realidade, se tornaram permanentes disfarçadas de provisórias. E sabe por quê? Porque com o diretório provisório, quem manda no partido é uma única pessoa ou um grupo pequeno, sem precisar prestar contas para os filiados, sem realizar eleições internas, sem debates democráticos. É como se o partido inteiro fosse uma empresa de um dono só, que decide tudo, desde quem vai ser candidato até quem vai receber verba para a campanha. E agora, o Supremo Tribunal Federal jogou luz sobre isso e disse em alto e bom som: acabou a farra. Para você ter ideia, tem partido que está há mais de 10, 15 anos funcionando só com diretórios provisórios em diversos estados e municípios. E com isso, quem manda nunca precisa passar pelo crivo dos filiados, nunca precisa ser eleito internamente, nunca precisa disputar liderança. O controle absoluto se mantém nas mãos de poucos, geralmente caciques políticos locais ou nacionais, que usam essa brecha para fortalecer seus grupos de poder. E quem perde com isso? A democracia, claro. Porque quando não há participação interna, quando os filiados não têm voz, quando não existe eleição dentro dos próprios partidos, a representação que chega até você, eleitor, é completamente distorcida, baseada em interesses pessoais e não no interesse coletivo. E agora que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo, não tem mais desculpa. Ou os partidos fazem seus congressos internos, suas eleições, escolhem seus dirigentes de forma formal, seguindo os ritos democráticos, ou simplesmente vão parar de existir na prática. E não pense que é uma tarefa simples, não. Organizar diretórios definitivos exige mobilização, exige organização, exige transparência, exige que o partido realmente esteja presente em cada município, com filiados ativos, com estrutura, com prestação de contas. Isso muda completamente a lógica do jogo político no Brasil, que durante décadas foi movido por acordos de bastidores, conchavos, negociações de gabinete e decisões centralizadas. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. E mais, sabe aquele discurso que muitos políticos fazem em época de eleição,
dizendo que defendem a democracia, que querem mais transparência, que são contra privilégios. Pois é, agora chegou a hora de provar na prática se isso é verdade. Porque fortalecer a democracia começa dentro do próprio partido. Se um partido não é democrático internamente, se não permite que seus próprios filiados escolham quem vai comandar, como é que ele pode se apresentar para a sociedade como defensor da democracia? A decisão do Supremo Tribunal Federal escancarou isso e jogou a responsabilidade de volta para dentro dos partidos. Agora, ou eles se adaptam, ou simplesmente vão desaparecer do mapa político, sem dinheiro, sem estrutura e, consequentemente, sem chances reais nas urnas. E se você acha que essa decisão do STF atinge só os bastidores dos partidos, está muito enganado. Ela impacta diretamente você, cidadão, eleitor, trabalhador brasileiro, que muitas vezes nem imagina como funciona essa engrenagem escondida da política. Porque no final das contas, quem paga essa conta toda é o povo. Esse dinheiro que vai para os partidos, seja pelo fundo partidário ou pelo fundo eleitoral, sai diretamente dos nossos impostos. Então, quando um partido vive anos e anos sem fazer eleição interna, sem dar voz para os seus próprios filiados, sem cumprir regras mínimas de democracia, na prática, ele está desrespeitando também quem vota, quem paga imposto e quem sustenta todo esse sistema político. E agora, com essa decisão, o recado foi claro. Dinheiro público não vai mais financiar partido que não cumpre as regras da própria democracia. E olha, isso não é só uma questão burocrática, técnica ou jurídica. Isso é sobre limpar a política, sobre exigir mais responsabilidade, mais compromisso, mais seriedade de quem quer participar da vida pública. Porque não dá mais para aceitar que partidos sejam tratados como propriedades privadas de meia dúzia de caciques que decidem tudo, fazem acordos de bastidor, escolhem candidatos sem ouvir ninguém e depois ainda usam dinheiro público para bancar campanhas, sedes, viagens, eventos e todo aquele circo eleitoral que você já conhece. É preciso entender que partido não é empresa, não é feudo, não é negócio de família. Partido é uma instituição pública que deveria existir para representar a sociedade, para ser uma ponte entre o povo e o poder. E se não cumprir esse papel, simplesmente não faz sentido receber dinheiro do nosso bolso. E agora começa a corrida contra o tempo, porque não basta só querer. Os partidos vão precisar se organizar, convocar assembleias, realizar eleições internas, estruturar seus diretórios municipais, estaduais e nacionais de forma definitiva, formal, registrada e de acordo com a lei. E quem não fizer isso, pode dar adeus aos milhões de reais que viriam dos fundos públicos. E mais, essa decisão não vale só daqui para frente não, viu? Ela já tem efeito imediato. Ou seja, quem hoje está irregular, quem hoje está operando com diretório provisório fora do prazo, já começa a ter os repasses suspensos. E para voltar a receber, precisa primeiro regularizar toda a situação. E não adianta chorar depois, não tem retroativo, não tem compensação. O dinheiro que perdeu, perdeu para sempre. E aqui vem um ponto ainda mais profundo, que pouca gente está falando. Essa decisão do STF tem o poder de reconfigurar completamente o mapa político brasileiro. Sabe aquele monte de partido nanico que existe mais para negociar tempo de TV, vender apoio em troca de cargos ou verba, do que para realmente representar algum segmento da sociedade? Pois é, muitos desses partidos simplesmente não vão conseguir cumprir essas exigências, porque eles não têm base, não têm filiados ativos, não têm presença real nos municípios. Na prática, são legendas de aluguel, fantasmas, que existem só no papel. E sem acesso ao fundo partidário e ao fundo eleitoral, eles vão desaparecer. Isso pode gerar uma verdadeira faxina no sistema partidário, enxugando o número de siglas e forçando uma reorganização profunda da política nacional. E aí vem a pergunta que não quer calar. Será que essa decisão do STF vai, de fato, fortalecer a democracia no Brasil? Porque, na teoria, ela obriga os partidos a serem mais transparentes, mais democráticos, mais responsáveis. Mas, na prática, também corre o risco de concentrar ainda mais poder nas mãos dos partidos grandes, que já têm estrutura, que já têm base consolidada e que conseguem se adequar rapidamente às novas regras.
Enquanto isso, os partidos pequenos, que poderiam representar minorias, causas específicas, movimentos sociais, podem ser sufocados por falta de recursos. Então, a linha entre fortalecer a democracia e criar uma concentração ainda maior de poder é muito tênue. E esse é um debate que vai precisar ser feito pela sociedade, pelo Congresso, pelos próprios eleitores, que precisam estar atentos, vigilantes e conscientes do que está acontecendo nos bastidores da política. E se você acha que isso não tem nada a ver com sua vida, pense bem, porque são esses partidos que escolhem quem vai ser candidato a vereador, prefeito, deputado, senador, governador, presidente. São eles que definem as coligações, que organizam as campanhas, que negociam os apoios e, no final, que fazem parte das decisões que impactam diretamente sua vida, seu emprego, sua cidade, sua segurança, sua saúde, sua educação. Então, entender como funciona esse sistema, saber que agora existe uma regra clara que exige mais democracia interna, mais seriedade e mais compromisso, é fundamental. Porque só assim a gente começa, de fato, a construir um país mais justo, mais honesto, mais transparente e com uma política que realmente represente a vontade do povo brasileiro. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos.